Olha, eu confesso pra vocês que o que vocês mandaram de mensagem pra mim lá no meu Instagram, perguntando, fala do caso do Crisu, fala do caso do Crisu. Pô, isso porque semana passada eu fui um dos primeiros Instagrams a comentar sobre esse caso que tinha ocorrido, porque como eu moro aqui na China, as coisas que acontecem aqui eu acabo ficando sabendo muito mais rápido, então eu comecei a comentar esse assunto que começou a explodir no início do mês que a gente tá agora. Como muita gente não tinha ainda falado sobre esse assunto, muita gente foi pego de surpresa quando esse assunto do Crisu começou a ganhar uma proporção ainda maior. Eu achava que não ia ter grandes proporções, mas esse caso está me surpreendendo. E por isso, como esse negócio está balançando aí a internet, vamos trazer aqui pro Analisiático de hoje. Geralmente no Analisiático eu trago coisas mais engraçadas, mais alegres, mas de tanto que vocês pediram para eu falar, vou fazer um vídeo falando sobre isso, que cabe aqui no Analisiático, que a gente vai analisar todas essas provas que estão sendo jogadas aí na internet, e eu vou dar a minha opinião que ninguém perguntou. Então, senta aí, pega a sua água, já se hidrata, porque o vídeo de hoje tá babado, gritaria, dedo no coração e muito fogo no parquinho. Vamos lá. Olá, pessoas, diversas pessoas da internet, tudo bem com vocês? Meu nome é John Ferri, também conhecido como o embaixador da China e também como uma pessoa que dá mais pitaco na Ásia, pitaqueiro da Ásia, eu mesmo. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Você que nunca ouviu falar, o Crisu, ele é um cantor que tem atualmente 31 anos e ele ficou muito famoso porque ele participou de um grupo de K-pop lá na Coreia do Sul. Ele era o trainee, era um dos 3 integrantes chineses do grupo chamado EXO, e após ali algumas desavenças contratuais, ele acabou saindo do grupo em 2014. Foi uma saída muito controversa, muito conturbada e que rendeu que foi babado, gritaria e muita baixaria e muita confusão que o pessoal amou, o pessoal do ramo de entretenimento. Ele é um cantor chinês barra canadense, ele nasceu na China, mas ele se mudou para o Canadá muito cedo, então ele fala inglês perfeitamente, e quando ele saiu da Coreia do Sul, ele se focou no mercado chinês, que era um mercado bastante atrativo para ele, já fazia sucesso, então era uma mina de ouro para ele voltar para a China e investir na carreira dele de rapper e cantor de outros gêneros aqui. Aqui ele começou a ser modelo na sua própria agência dele, abriu a agência dele, virou modelo, virou cantor, fez várias peças publicitárias. O menino é um sucesso, arrasa mesmo. Só que não adianta você subir pra fama sem gerar aí algumas polêmicas. E o Crisu, ele é muito conhecido nos bastidores aí da fama por ser um rapaz que ama mulheres, ama demais as mulheres, né? Gosta de ter ali a companhia feminina, né? Ele é um... Não sei se posso passar a palavra buceteiro. Ai, falei já. Ele gosta mesmo de mulher. Tem muitos rumores falando de que ele é mulherengo, que ele sempre namora muitas mulheres, que ele é um homem bonito, ele faz sucesso, ele pega todo mundo, mas até então não passavam de boatos e especulações, né? E muitas indiretas e mensagens, tanto de fãs, tanto de pessoas que também não são fãs, e tanto de supostos afés que ele teve na internet. Mas até então, até o ano de 2021, nunca passou de boatos, sempre foram rumores. E no dia 28 de maio de 2021, surgiu aí, vazou imagens do circuito interno de um cinema no qual o Crisu estava acompanhado de uma moça que até então ninguém sabia quem era esta moça. Ele tinha fechado o cinema, né? Quem pode, para uma sessão particular com ele e com ela. Então as câmeras de segurança interna, circuito interno de segurança, viu ele chegando. Ele estava ali trajando, como vocês estão vendo nas imagens, de máscara, e a moça também de máscara, que torna um pouco difícil de reconhecê-lo. E ele estava nessa sessão sozinho. Ele fechou o cinema só para ele e a acompanhante dele poder assistir lá o filme em paz. Isso que não demorou muito para as pessoas descobrirem que realmente era o Crisu, porque o FBI da internet é poderoso, é vigoroso também, e eles fizeram a comparação do jeito de andar, porque o Crisu, ele tem um jeito de andar muito peculiar, né, que ele é um jeito muito imponente, né, e desleixado. Para algumas pessoas isso pode parecer até um andar meio que de superioridade. Você acompanha a carreira do Crisu, você sabe que ele anda desse jeito, é o jeito dele andar, e também, para que não tivessem dúvidas, pegaram até as roupas que ele estava usando naquela semana, de todas as aparições que ele postou e que ele apareceu usando aquelas roupas. Então a roupa batia com o quesito. E fora que também tem ali os fofoqueiros de plantão, vulgo funcionários do shopping, né, do cinema onde ele reservou a sessão. Descobriram que essa menina, eu aqui não vou falar o nome dela,
porque ela não é importante nessa história toda e porque também nunca foi confirmado que realmente era ela. Apesar de todas essas evidências, né, do FBI e da internet já saberem que é ela, então não vamos dar o nome dela. Mas ela é uma influenciadora muito famosa que tem mais de 3 milhões de seguidores no Douyin, que é a versão do TikTok chinesa, a versão original do TikTok na China. E ela tem apenas 18 aninhos de idade. Então já havia essa conversa, esses rumores de que o Krizu gostava aí de meninas mais novas. Quando essa história surgiu na mídia, ela desmentiu, falando que não era ela que estava ali e que de fato sim, ela conhecia o Krizu, mas eles eram apenas amigos. Ela ficou numa situação um pouco difícil na época, porque ela havia acabado de terminar o namoro dela com outro ator bastante conhecido aqui na China, e como a sociedade é uma sociedade machista, a mulher não pode fazer com que a fila ande muito rápida, porque também havia essa especulação de que ela havia terminado o relacionamento dela por conta do Krizu, né? Que eles tinham uma coisa ali já de antes e já que eles estavam separados, eles resolveram ali oficializar, né? Então o Krizu tinha alugado aquela sala de cinema e eles tinham feito uma sessão privativa só para os dois. E prontamente o Krizu colocou também a resposta dele, falando que a sessão realmente aconteceu, havia uma moça com ele, só que não era uma sessão apenas para ele e para a moça, era para ele e para outros amigos dele também, que editaram o vídeo de uma forma para fazer parecer que ele estava tendo um encontro, e na verdade não era um encontro, era uma sessão de cinema fechada apenas para ele e para pessoas próximas, né, amigos íntimos que ele tinha, mas ele não estava sozinho. Só que fica um pouco complicado defender essa desculpa do Krizu, porque se você vê nas imagens, ele está sentado do ladinho dela, então ele poderia ter sentado em outros lugares, mas não, está sentado do ladinho dela, né? Então é complicado, né? Então, mas a gente acredita no que ele falou, né? Ele falou, tá falado. E aí que entra a nossa personagem principal dessa história, que é a do Meiju. Então, quando ela viu esses boatos surgindo na internet, na época, de acordo com o depoimento dela mesmo, ela disse que ela tinha 18 anos e ela já estava em relacionamento com o Krizu naquela época, então ela se sentiu traída e por algum motivo os dois acabaram decidindo terminar o suposto relacionamento. E foi aí que ela acabou entrando em uma crise de depressão profunda e também descobriu que ele tinha um esquema qual ele agenciava outras garotas menores de idade, prometendo que elas iam ter algum tipo de participação, algum tipo de trabalho dentro da agência dele, mas elas teriam que passar ali por um teste, por uma reunião com ele. Então ele convidava elas para um evento em um hotel, em um lugar particular, e no final das contas essas meninas acabavam tendo ali algum tipo de relação com ele. Descobriam que o encontro era só com ele, era num hotel, e elas tinham que ali ter alguma coisa, porque ele, segundo ela, ele tinha um grupo no WeChat, que é o equivalente ao WhatsApp aqui da China, e se elas tivessem alguma coisa com eles, elas poderiam ter ali alguma carreira dentro da própria agência dele, ou seja, sendo agenciadas por eles. E essas moças acreditavam que a partir daquele momento elas estariam entrando em um relacionamento com ele. Quem fez essas primeiras revelações não foi a do Meiju, porque a do Meiju ainda estava no hospital e ela estava ali se tratando. Só que quem fez essa primeira revelação bombástica, que bombou, que viralizou aqui na internet, no Weibo, foi a amiga dela. Então a amiga dela fez um textão expondo o Krizu e colocando vários prints da conversa da amiga dela, prints que mostram ali uma conversa com ele, tem ali vídeos dele mostrando de onde ele estava. Então esses prints podem ser provas que podem ser refutadas, podem ser questionáveis, podem, mas acontece que a mensagem que viralizou e que ganhou força foram esses prints, né? É claro que a fanbase do Krizu é uma fanbase muito forte e não ia deixar isso barato. As pessoas começaram a jogar ali muito ódio pra cima dessa moça, que até então não era do Meiju, era a amiga dela, que estava ali rebatendo todos esses comentários, e os internautas queriam saber quem era a moça que estava acusando ela, né? Porque ela falava que era amiga dela, ninguém sabia, até que a do Meiju resolveu dar a tapa à cara. Ela até mostrou os exames dela, que ela estava fazendo tratamento contra depressão depois desse caso, e que ela só queria saber, ela só queria
ter apenas um pedido de desculpas do Krizu, porque ela se sentiu ali usada e ter estado em um relacionamento, e ao mesmo tempo que ela estava em um relacionamento, ele tinha um relacionamento com várias outras meninas. Aí aconteceu que isso num curto período de tempo, gente, foi no prazo assim de menos de uma semana, ela já deu entrevista e ela começou aí a jogar muitas merdas e muitas provas aí no ventilador da mídia, das redes sociais, que aí as pessoas começaram a dar um pouco de credibilidade para ela e talvez ver que essa história poderia ser uma história verdadeira, né? Que ela não poderia estar ali falsificando os registros. No passado, ela deu uma entrevista para um portal de notícias chamada OneIn. Eu vou deixar todas essas entrevistas aqui no comentário em destaque. Porém, muitos desses links, eles estão em sites da China, então talvez você não consiga acessar, mas se você tiver um VPN, você muda a sua região, coloca a região da China, que talvez você consiga ler, vai estar em mandarim, obviamente, então você usa ali o Google Tradutor para ter acesso à entrevista na íntegra. A primeira revelação é que ela alega que ele chegou a violentar mais de 30 meninas. Ela tem um grupo, ela conhece essas 30 meninas que passaram pela mão dele, e ela descobriu essa menina através desse grupo, desse perfil que ele tinha nessa conta secreta de WeChat, que era a conta que ele usava para contactar essas meninas. A gente ainda não sabe como foi que ela descobriu essa conta e como é que ela fez para descobrir todas essas meninas, se foi através dessa conta. Então tem aí uma grande interrogação pairando no ar, que eu acho que essa interrogação ela vai ser descoberta, ela vai ser solucionada daqui a alguns dias, conforme desenrolar dessa treta toda. E todas essas 30 meninas, de acordo com ela, são adolescentes, são menores de idade e que todas foram atraídas com a mesma promessa de que elas iam ter um relacionamento com eles, que elas estariam no relacionamento com ele e que elas entrariam em possíveis trabalhos na agência dele ou em algum clipe que ele ia gravar. Ele ia ser tipo o agente dela, ele ia facilitar as coisas para elas. E no final das contas não era isso que acontecia. Ele dava bebidas alcoólicas, elas bebiam e no dia seguinte acordavam e já tinha acontecido tudo o que tinha acontecido e ele dispensava. Isso segundo as palavras dela. E foi nessa entrevista que surgiram coisas assim muito mais pesadas ainda, que eu acho que eu nem vou poder monetizar esse vídeo por causa dessas revelações. Que é primeiro que o ato sexual que eles tinham, né, era consentido, mas eles não usavam ali proteção. Ele não queria usar a proteção e que supostamente ele tinha alguma IST e que foi passada para elas, mas essa informação ainda não foi confirmada, porque para que essa informação seja confirmada, a vítima, que ela disse que acabou engravidando e também acabou tirando o filho, precisa aparecer no caso. Ela também revelou que o Chris tentou fazer um acordo com ela, porque quando essa história começou a crescer muito, ela se reuniu junto com os advogados da agência do Krizu, e o Krizu tentou fazer assim um acordo para ela, para que ela não continuasse com essa história, e ela mostrou isso em vídeo, o depósito que foi feito na conta dela. Porém, ela tentou negociar 8 milhões de yuans, que, gente, 8 milhões é muito dinheiro, gente. 8 milhões é quase, tipo, 6 milhões de reais, é muito dinheiro. Só que eles não conseguiram, ela não conseguiu essa quantia e chegaram na quantia de 1 milhão, que ainda, mesmo assim, 1 milhão ainda é muito dinheiro. Então ela recebeu ali o contrato, olhou o contrato e ela viu, esse contrato tá meio estranho. Porque basicamente esse contrato dizia que ela ia assumir que ela inventou, fabricou todas essas provas, que ela não ia dar continuidade a essa história toda, esse bafafá todo. Então ela mandou esse contrato para um conhecido dela que é advogado para analisar, e o advogado apontou aí algumas questões que colocariam ela como uma pessoa meio que doida, né, na história toda, que ela teria fabricado as coisas que nem ia dar em nada. E aqui vai um comentário meu em cima desse episódio, é que esse tipo de contrato na indústria de entretenimento asiática é muito comum. E esse é um dos motivos para que às vezes eu não faço vídeo depois que saem esses desfechos de alegações, acusações que pessoas famosas são acusadas. Vide aí as acusações que a gente teve nas últimas semanas, nos últimos meses, envolvendo ídolos coreanos. É uma coisa que pouquíssimas pessoas falam, e eu acho que não falam porque não sabem o que acontece. Mas a real é o seguinte: quando acontece essas ondas de expose na internet, coisas que ferem a imagem de uma pessoa famosa, o que pode acontecer? A pessoa famosa pode
tocar para frente esse processo. Então esse processo vai para uma esfera policial, vai ter uma investigação policial, só que a investigação policial, ela não é uma investigação comprometida com a justiça. Eles vão fazer ali uma investigação que vai ser muito conveniente para eles, vão reunir algumas provas e a próxima etapa é passar para uma investigação envolvendo já a justiça em si, né? Envolvendo o Estado, a corte, juiz, promotor, essa coisa toda, né? E aí, conforme esse processo for desenrolando, a justiça, os promotores, vão cobrando mais detalhes e mais atuação da polícia. Aí a polícia ela precisa realmente enfatizar ainda mais as investigações e revisar coisas que talvez eles não tivessem feito. Então é assim que a banda toca na prática. Independente da pessoa, do ídolo, né, que no caso está sendo acusado, que está na polêmica toda, ser inocente ou não, geralmente eles propõem esse tipo de acordo porque é uma forma mais interessante para o idol se safar ou limpar a merda toda, mutilador, sendo inocente ou não, porque aí ele consegue falar com a vítima, oferece um dinheiro para a vítima e coloca ali no contrato, olha, você não vai poder falar mais sobre isso, e alguns desses contratos falam assim, olha, eu vou negar tudo que você vai falar, dizer que foi tudo mentira, foi tudo fabricado, você recebe seu dinheiro e eu vou soltar isso na mídia falando que eu sou inocente e que conseguimos provar a nossa inocência. Isso é o que mais acontece e esse é o principal fator porque que eu não comento às vezes muitas notícias do pós, né, quando a pessoa é inocentada e tal, porque, gente, a gente nunca sabe se a pessoa fez esse acordo ou não. Para você saber se a pessoa fez esse acordo ou não, você pega aí quanto tempo levou a polêmica. Se tem uma polêmica, por exemplo, a gente pega o Jisoo, que foi aí inocentado. Uma polêmica aconteceu há 1 mês, 2 meses, e já saiu o resultado da investigação, já saiu comprovado que ele é inocente, que não passou de nada, você pode ter a certeza que temos aí um acordinho entre ele e a pessoa que está nesse processo todo, né? Então, fica aí o questionamento, né? A pessoa é inocente ou não? Porque é interessante para o artista fazer esse acordo, porque quando o processo evolui para a esfera jurídica, né, vai para o Estado, o processo leva muito mais tempo, pode levar até anos, e até lá a imagem do idol, do artista, profissionalmente está no lixo, porque as empresas não querem se associar com aquele nome, com aquela marca, e ele acaba perdendo trabalho, acaba perdendo, o nome fica manchado e acaba com a vida do artista. Então ele pagar ali 1 milhão, 500 mil é um preço muito barato com o benefício que ele vai ter de ter o nome dele limpo na praça e voltar aí na mídia como uma pessoa que passou por uma injustiça e tal, e patati patatá, enfim. Tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim, né? A pessoa perde dinheiro, mas sair com o nome limpo na praça. Então, o Crisú, como um bom artista, também tentou fazer a mesma coisa, sair ali com uma negociação amigável para que a moça não continuasse levando essa história a fundo. E eles fizeram ali um acordo e foi quando a do Meiju colocou isso também na entrevista que ela deu, que ele tentou fazer esse acordo, ela aceitou, só que ele fez o pagamento em partes usando o Alipay. O que é o Alipay? O Alipay, gente, é uma carteira digital, a gente paga aqui pelo celular, a gente usa tudo pelo celular, e não é ilegal usar o Alipay. Porém, é um pouco estranho e suspeito, porque o pagamento ele foi feito por partes, foi bem assim fracionado. E a pessoa que está defendendo ali a do Meiju também achou o procedimento um tanto quanto estranho. Isso poderia ser visto como talvez ali uma evasão fiscal. É ilegal fazer isso, transferência pelo chat? Não, mas é realmente muito estranho transferir uma quantia assim tão grande, apesar de ser parcelado que ele mandou o pagamento em parcelas, mas realmente é meio estranho um artista pagar assim parcelado e usando também o Alipay. Ela achou muito estranho e a advocacia a representação dela achou melhor recusar essa oferta, porque aí, além dela sair como doida na história, ela também iria sair como, se for comprovado alguma coisa de que sonegação fiscal, ela ficou ali com medo de cair ali num golpe, de ele estar ali armando algum golpe para ela, e no final das contas, ela ainda ia sair como a prejudicada da história, devendo dinheiro que ela não tem, né? Que a menina tem o quê? 19 anos de idade, né? Tá cheirando a lei. Jogado uma outra bomba na mídia que talvez o Crisú possa estar evadindo dinheiro, né? Fazendo aí uma sonegação fiscal.
E isso é uma coisa muito, muito, muito séria para o governo chinês, porque outros grandes artistas também já fizeram o mesmo tipo de procedimento de tentar evadir impostos, não pagar determinados impostos, usando a mesma técnica, usando o Alipay. Então, por isso que ficou um pouco estranho, um pouco suspeito. Então, ninguém está acusando, mas o pessoal já está de olho aí que talvez ele possa estar sonegando dinheiro, né? Então, o pessoal está aí de olho no Krizu em questão do dinheiro que ele possa estar sonegando para o governo. E isso, sonegar dinheiro para o governo é um crime muito sério, gente, muito sério mesmo. Tem uma artista que ela tá desde 2018 presa dentro de casa. E ela é famosíssima, ela tá presa dentro de casa porque ela sonegou dinheiro do governo. Então ela fica presa dentro de casa sem poder fazer nada. É claro que ele não pode ficar sem falar nada, né? Tantas acusações, tantas provas sendo jogadas e ele ali no silêncio, fica parecendo para a opinião popular que ele é culpado. Então, para não parecer que é culpado, ele acabou postando também no Weibo, nas redes sociais dele, um comunicado desmentindo todas essas acusações do Meiju. E ele disse o seguinte, eu vou ler para vocês. Não respondi antes porque não queria interferir no processo judicial, mas não esperava que meu silêncio aumentasse os rumores. E eu não aguentava. Só conheci a senhorita Du uma vez na festa de um amigo em 5 de dezembro de 2020. Ela não bebia álcool, não recebia seu telefone celular e não tinha todos os tipos de detalhes que ela descreveu. Havia muitas pessoas na festa naquele dia e todos testemunharam. Lamento incomodar a todos. Declaro que nunca houve qualquer escolha de concubina. Não existe sedução. Não existe menor de idade. Se houver tal comportamento, tenha certeza de que irei para a prisão sozinho. Eu sou legalmente responsável por todas as minhas palavras acima de tudo. Então, nessa mensagem, ele refuta os argumentos dizendo que ele selecionava as meninas em festas, em que ele obrigava que essas meninas fossem para festas com ele, e disse que em nenhum momento ele teve uma relação com ela, apesar dela colocar vários prints de conversas bem íntimas com ele, que só uma pessoa que tivesse algum tipo de relacionamento, pelo menos uma amizade com ele mais duradoura, poderia ter acesso, né? Ele mandando fotos e tal. Então, tudo isso, a assessoria jurídica dele disse que é mentira. Eles colocaram até uma estampa assim, mentira, mentira, mentira. Em todos os prints que ela divulgava aí na história. Acontece que essa história foi ganhando ainda mais força, porque outras celebridades também vieram aí se pronunciar sobre esse caso, né? A sororidade bateu. A primeira que veio se pronunciar publicamente foi a atriz Lin Xia. Ela é uma atriz que namorou teve rumores, gente, é sempre assim o Krizu, teve rumores de que ela namorou com o Krizu em 2014. Você vai perguntar, gente, mas por que tantos rumores? Porque nenhuma mulher é louca de assumir um namoro com o Krizu tendo a fanbase que ele tem, porque elas recebem todas as supostas namoradas que ele poderia vir a ter, elas recebem muito ataque, muita ofensa do fã-clube deles, então elas preferem se manter ali bem discretas em relação a isso. E essa atriz, a Lin Xia, na mídia em 2004, saiu fortes rumores e especulações de que eles estariam juntos, só que isso nunca foi comprovado, até que essa semana ela postou a seguinte frase bem enigmática: 7 anos, vírgula, justiça, exclamação, interrogação. Você pegar 2021 e subtrair 2014, dá o quê? 7 anos. Isso é uma indireta pro Krizu, provavelmente, né? Então, a gente conclui aí que alguma coisa aconteceu há 7 anos atrás com os dois, que o negócio não terminou nada bem. Mas o que mais deixou as pessoas ainda com mais fogo, com mais ódio nos olhos, que veio se pronunciar sobre isso, foi a cantora Chandan Sun, que ela é membro do grupo SNH48. É um grupo formado por 48 meninas, na verdade são 200, mas oficialmente são 48 meninas. Enfim, é um grupo bem grande. E ela narra que ela chegou a ter contato com o Krizu, mas eles nunca tiveram nada. E ela conta na história dela com prints, porque tudo tem que provar com print, né, minha gente? Senão o negócio não funciona. Ela conta
que ela chegou a conhecer o Krizu e foi meio estranha a forma como eles se conheceram, porque ele queria se aproximar dela de alguma forma, e ela não conhecia muito bem o trabalho do Krizu, ela sabia quem era ele, mas ela não estava muito afim de conhecer o trabalho dele, de ficar muito perto. Mas como ele era um artista mais experiente que ela, que tinha contatos, ela achou que seria interessante fazer ali continuar a manter uma amizade com ele. E ela narra, nos prints dela, mostra que ele tinha ali umas perguntas assim, meio evasivas para um chinês, né? Ele chegava até a perguntar coisas mais íntimas, se ela tinha tido ali relações físicas, né? Relações, né, com um outro homem e tal, e ela sempre tentando ali, desviando e saindo pela tangente. No texto dela, ela fala para as mulheres que as mulheres precisam se impor mais, e se elas se colocam em uma situação em que elas se sentem desconfortáveis com o homem, elas precisam dizer um não, porque não é não. Esse foi o post dela, então foi um post que foi a favor da Do Meiju, e as duas não se conhecem, né? Só o que rolou aí foi sororidade. Isso fez com que as pessoas ficassem ainda mais, porque antes, quando não foi lançado todas essas provas, as pessoas não estavam muito acreditando que isso ia pra frente. Só que aí, com tanta gente apoiando e tantas pessoas ficando do lado da Do Meiju, acabou que acontecendo uma avalanche de hashtags subindo para que várias marcas que patrocinam, que são promovidas pelo Krizu, deixem ele de fora das suas propagandas, né? A gente tem aí a Louis Vuitton e várias outras empresas bem grandes que ele é o garoto propaganda. Então começou aí um boicote, esse boicote natural que ia acontecer, ele sendo culpado ou não, porque nenhuma empresa quer se ver no centro de um furacão e de uma polêmica tão pesada que nem essa, né? Porque tem várias coisas muito pesadas acontecendo, então eles naturalmente encerraram o seu vínculo, o seu contrato com o Krizu. Então o Krizu tá perdendo aí esses patrocinadores de empresas por causa desse episódio. Então, esse basicamente um resumão de tudo que tá acontecendo para você ficar por dentro, né? Vai ter muito mais coisas acontecendo, com certeza, em relação a esse caso, porque ela disse que ela não vai parar enquanto ele não pedir desculpa. Ela só queria um pedido de desculpa, mas o negócio já tá evoluindo de tal forma que, mesmo se ele dar o pedido de desculpa, as pessoas vão querer saber se era verdade ou não. O negócio perdeu realmente o controle à mão. E eu acho que esse caso, a gente não vai saber de todos os detalhes, porque vai chegar uma hora que vão encontrar algum mecanismo na lei para fazer com que ela não se manifeste sobre isso, até porque isso pode ser usado contra ela no julgamento, né? Ela tá sempre ali expondo coisas, jogando a merda no ventilador, rebosteando para tudo que ela tá fedendo. E eu acho, sinceramente, gente, minha opinião real, com base na minha experiência com outros escândalos, com outros artistas, vide minha experiência com artistas de K-pop, acredito que isso não vai dar em muita coisa, isso vai ser resolvido em questão de meses, e eles vão sim chegar na questão do contrato ali com o advogado, só que vão fazer assim um contrato assim menos expositório para ela, não deixando ela como louca, vão apenas se calar, porque aqui na China a gente não tem, diferente da Coreia do Sul ou dos Estados Unidos ou do Brasil, que existem aí os tabloides que ficam pesquisando. Aqui na China não existe esse sistema. Por exemplo, aqui na China não tem uma dispatch, por exemplo, que fica perseguindo a vida, jogando a merda do ventilador dos artistas. Não tem isso. Então eu acredito que eles vão tentar aí procurar uma solução legal para algum tipo de contrato, e um contrato que não a deixe como louca, como eles queriam colocar, né? Que ele ia vir na mídia falando que foi tudo acusação falsa, e a menina ia sumir, e ninguém ia ter notícia da menina, ninguém ia saber o que aconteceu. Assim como os artistas coreanos fazem, né? E eu acho que vai acabar indo para esse lado. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, já se inscreve, me segue aqui nas minhas redes sociais. A gente tem grupo no WhatsApp, grupo no Facebook, Instagram. Tem vários meios de comunicação para você manter aqui contato comigo e sugerir pautas, sugerir assuntos pra gente conversar. Então me diz aqui que você gostou e compartilha para todo mundo para chegar, porque eu acho que esse vídeo, gente, vai ser desmonetizado, tá bom? Beijo pra você e até o próximo vídeo.